Fala galera, tudo bom? Como está a sua vida hoje? Como você tem vivido? Você vive aquilo que você tem falado? Essas e outras reflexões estão me perseguindo já faz um bom tempo. Desde quando a quaresma começou. Porque o tempo forte, o tempo pra gente pensar é a quaresma. Pra você que não é católico, pra você que não é cristão, pra você que não acredita em Deus, não precisa parar de assistir só porque eu falei sobre a quaresma. Assiste até o final porque com certeza vai ter alguma coisa que vai ser boa pra você. Já disse em outro vídeo. Tudo nessa vida a gente pode aprender. Seja com coisa boa, seja com coisa ruim, seja com coisa que eu concordo, seja com coisa que eu não concordo. Então assiste até o final. Eu vou falar sobre a minha realidade católica, mas também isso pode agregar de alguma forma na sua vida. A quaresma, para você que não vive essa realidade, são os 40 dias em que nós, católicos, paramos para nos preparar para viver bem a Páscoa, viver bem a ressurreição de Cristo, esta vida nova que Ele nos trouxe. Então é um tempo em que nós paramos para orar muito. Se nós já não orávamos, temos que orar mais agora. Jejuar, fazer abstinência, refletir, olhar para nós mesmos, para que, por meio de todas essas práticas, nós busquemos a conversão. Para você que não sabe, conversão é o seguinte: é tipo quando você pega o link do YouTube e transforma ele em áudio para você ir ouvindo enquanto vai para o trabalho. É exatamente isso. A conversão significa mudança de vida. Significa que eu quero transformar algo, mudar. Se a gente já sofria antes da quaresma, se a gente já estava passando por tempestade, tribulação, chega na quaresma, o negócio fica mais apertado. É uma luta constante, você não tem noção. A não ser que você viva a quaresma, aí você vai entender o que eu tô falando. Mas, se você vive bem a quaresma, os frutos vão ser maravilhosos. Experiência própria, eu vivi a quaresma de qualquer jeito. Quando eu comecei a viver as práticas conforme a orientação da igreja, as coisas mudaram, gente. Melhorei muito, muitas coisas mudaram, me tornei uma pessoa melhor em vários sentidos. Claro que não em tudo, né? Porque eu sou humana. Erro muitas vezes. Tem muita coisa pra mudar ainda. Por isso que a gente tem várias quaresmas, né? Pra gente mudar. Se você quiser saber um pouco mais, alguns detalhes sobre a quaresma, eu vou deixar alguns links aqui que falam um pouco mais detalhados sobre isso. Toda a quaresma trouxe essas reflexões sim, apesar que eu já reflito normal, né? Chega na quaresma eu reflito mais ainda, porque se tem uma coisa nessa vida que eu faço é pensar. Uma publicitária pensa, gente. Pensa pouco não. A cabeça é muito agitada. E aí, neste final de semana, essas reflexões se tornaram ainda mais fortes e vou explicar por quê. Eu acabo de voltar de um retiro de músicos. Por isso essa cara de cansada, de sono, esse cabelo bagunçado, então desculpa aí, tá bom? Você tem que ver essa minha cara zoada. Mas acabei de chegar de um retiro de músicos, em que eu estava com os meus amigos do Ministério Fabinho e Regiane, que eu já fiz uma entrevista com eles aqui no canal, você pode conferir aí, ó, a entrevista dos meninos e a entrevista com o Fabinho e com a Regiane. E lá eles cantaram, deram um workshop e também pregaram. Para você entender, pregação é basicamente parecido com palestra. Um dos pregadores foi a Regiane e ela pregou exatamente sobre essas coisas que eu fiz a pergunta. Simplesmente ela confirmou o que estava no meu coração. Para você que não sabe, Que não vive a realidade da igreja. confirmação significa que veio todos esses pensamentos, eu senti algumas coisas, e aí a Regiane veio e falou exatamente sobre os assuntos que eu estava pensando. Fez as mesmas perguntas. Inclusive, ela falou sobre verdade, e eu postei o texto no começo desta semana, falando sobre verdade. Um texto que eu já tinha escrito há muito tempo atrás, e ela foi lá e falou exatamente. Quando ela falou sobre o tema, eu fiquei assim. E logo pensei, Não, eu tenho que falar sobre esse tema no YouTube. a vontade de falar sobre esse tema era muito grande. Por isso estou aqui, né, depois do retiro, para falar desse assunto. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos refletir. E lá no retiro, ela falou exatamente sobre as perguntas que eu fiz para você no começo do vídeo. Mas ela focou mais na questão dos músicos, dos artistas de Deus. Mas você pode aplicar isso na sua vida. Ela fez com que nós refletíssemos sobre a nossa postura de ser artistas de Deus, de ser cristãos, da nossa responsabilidade diante de um ministério, diante de um grupo de oração, diante daquilo que nós fazemos para Deus, diante dos dons em que Deus nos deu, porque tem uma grande responsabilidade por trás de um cantar, por trás de um ler, por trás de um ouvir alguém, por trás de uma oração simples, mesmo que seja um Pai Nosso por alguém, tem uma responsabilidade muito grande. Ela focou exatamente no que a igreja já tem pedido muito tempo para nós, que é o testemunho de vida. Papa Francisco falou sobre isso, principalmente para os comunicadores.
ter um testemunho autêntico. Autêntico quer dizer o quê? Verdadeiro. Foi o que ela falou, né? Da verdade. Então, já tem se falado muito isso. Já vi muitos vídeos de pessoas que olham para nós cristãos e falam que muitas vezes nós não vivemos nada daquilo que nós falamos, nada do que está escrito na Bíblia. E, infelizmente, isso é verdade. Muitas vezes nós caímos em contradição naquilo que nós pregamos. Às vezes nós estamos falando de perdoar o irmão, mas o que acontece? Estamos brigados. Simplesmente nós não queremos olhar para a cara do irmão. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com muita gente e ninguém tá livre dessas coisas. Somos humanos. Então ela focou muito nessa questão de viver verdadeiramente aquilo que se fala, aquilo que se canta, principalmente nós, né, músicos, aquilo que se canta e aquilo que se toca. Essa preocupação de cantar apenas aquilo que é a verdade, aquilo que nós estamos passando. É aquele negócio de viver sem máscara, sem maquiagem, sem nos esconder, mas ser aquilo que nós realmente somos. Não aquilo que as pessoas querem, ou não aquilo que a sociedade prega para nós sermos, porque hoje em dia é assim, né? Muitas vezes nós não somos aquilo que nós realmente somos. Somos aquilo que os nossos pais querem, somos aquilo que a sociedade quer que nós sejamos, somos aquilo que os nossos amigos querem. Não queremos assumir quem nós somos. Por isso ela falou muito isso, e eu achei de uma providência de Deus. Deus é muito providente, né? Ele sabe a hora certa de falar. Foi muito providente ela falar isso num tempo em que é de reflexão, um tempo que nós temos que buscar a conversão. E além disso, já venho refletindo também sobre a questão de nós vivermos sempre de um lado ou do outro da balança. Ou nós cristãos somos fanáticos demais, ou nós somos frios. Nós nunca buscamos o equilíbrio. Ou a gente vai para um extremo, ou a gente vai para o outro. Mas nós não buscamos o equilíbrio que Deus sempre nos pede. E infelizmente, isso fica feio pra gente. Isso, infelizmente, mancha a imagem. E não é a sua imagem não, viu? É a imagem da igreja, é a imagem de Deus, é a imagem de Jesus. Porque nós carregamos na nossa vida, não é a nossa vida. A gente carrega a vida de Cristo. E quando você carrega a cruz, o povo vai falar, é o povo da igreja. Ah, mas tá fazendo coisa errada. Claro, não estou falando aqui que nós temos que bancar os anjos, porque nós não somos anjos. Nós temos que assumir o nosso lugar. Qual é o seu lugar hoje? Quem é você hoje? E essa é uma pergunta que assusta muita gente, porque muitas vezes nós não sabemos ou nós não temos coragem de assumir a nossa essência. Pegar e fazer isso que a Quaresma pede, olhar para dentro de nós e ver aquilo que nós somos bons, mas ver aquilo que nós somos ruins e ver aquilo que nós precisamos mudar. Vai ter gente que vai falar, Tágio, mas eu não sou cristã, eu nem acredito em Deus, eu não acredito em nada do que você tá falando, não vivo nada disso. não tem problema. Vou te dar um exemplo claro disso. Quem disse que por você não ser cristão, você também não pode estar passando por isso? Às vezes você diz uma coisa, mas faz algo totalmente diferente. Sim, porque isso é o que mais tem acontecido nessa sociedade hipócrita. Que ô sociedade hipócrita. Fala uma coisa e faz outra. Já disse em outro vídeo que o que mais tem acontecido hoje em dia é contradição. E dera que essa contradição só tivesse, por exemplo, lá na política, porque não é não. Porque, infelizmente, a política é o reflexo da população. Infelizmente, a contradição está em tudo. E parece que a gente não tem força para mudar, né? Ou quando a gente muda, a gente quer fazer o extremo. Então, aquilo que acontece na igreja também acontece fora. Ou a pessoa é muito extrema, ou a pessoa é totalmente fria. Não quer nem saber da vida. Não busca um equilíbrio. Acredito eu que a palavra que nós mais precisamos no tempo de hoje... equilíbrio. E olhar para o próprio umbigo, né? Porque o que tem acontecido hoje em dia de falar, mas não fazer, mas apontar pro outro e cobrar do outro aquilo que eu não faço, é o que mais existe hoje em dia. E a gente tem que parar de ser hipócrita. Essa palavra hipócrita dói tanto na minha alma, porque se tem uma coisa que eu tenho medo de ser, é hipócrita. E pode ser que, infelizmente, eu já tenha sido hipócrita. Porque eu sou humana, sou falha e muitas vezes nós somos hipócritas. Eu nunca esqueço uma vez de quando nós estávamos numa reunião. E o padre vai lembrar disso. Em que estava toda a nossa equipe reunida para tratar sobre alguns assuntos dos jovens, e eu sempre conto isso porque isso doeu na minha alma. O padre, que na época era seminarista da nossa paróquia, entrou na reunião, sentou, ficou só ouvindo tudo aquilo que nós estávamos falando. E quando ele teve a oportunidade de falar, ele simplesmente falou: só tenho uma coisa para dizer, vocês são hipócritas. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. E aí depois ele explicou, porque aquilo que nós falávamos para os jovens, nós não fazíamos. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito? Você tem caído em contradição nas coisas que você fala? Você tem apontado o dedo para os outros, sendo que você faz errado? Porque, como diz o velho ditado... Você aponta um dedo, tem 3, ó. 3.
apontando pra você. Então, antes de você querer julgar alguém, começa a olhar pra sua vida. Talvez se a gente olhasse mais pra nossa vida, o mundo seria outro. Virou modinha agora, a gente fica apontando o dedo pro outro, né? Ou você tem ido muito pra um lado e julgado o outro, tem sido extremo de um lado ou extremo do outro, não tem buscado o equilíbrio? Porque nessa vida, gente, e eu não estou dizendo aqui que você tem que aceitar tudo, mas você tem que ter um equilíbrio. Primeira coisa que a gente tem que deixar de ser, contraditório. Segunda coisa que a gente tem que deixar de ser, extremista, seja de um lado ou seja do outro. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva, é porque realmente está chovendo. É que toda vez que eu gravo, tem que acontecer alguma coisa. Ou é chuva, ou é avião, ou é carro, ou é moto, ou é gente gritando. Porque senão não é normal. Então, deixar de sermos contraditórios, deixarmos de apontar o dedo pro outro, antes de apontar pra nós, antes de ficar olhando pros nossos erros, olharmos pra nossa vida e ver aquilo que nós temos que mudar. Ter a coragem, porque olha, pra você ter a mudança de vida, você tem que ter coragem. Muita coragem pra olhar pros seus erros, pras besteiras que você faz e mais coragem ainda, dar um passo pra você mudar. Às vezes, realmente é difícil e eu sempre gosto de dar muitos exemplos. E aí eu vou finalizar o vídeo exatamente dando o maior exemplo de todos, que serve principalmente para nós cristãos, mas para você também que não tem essa realidade de religião, essa realidade de igreja. E você conhece porque ele mudou a história desse mundo, Jesus Cristo. Tá aí um cara, tá aí um homem Lindo. Ai, meu Jesus. que era totalmente equilibrado. Se você pegar a história, ler na Bíblia, ver os filmes, ele era uma pessoa muito equilibrada. Ele mudou a história do mundo, tanto... Porque ele dividiu a história, gente. Porque a gente tem um antes de Cristo e depois de Cristo. Que homem fez isso, a não ser Jesus Cristo? E aí é um exemplo pra você que não é cristão, mas pode pegar o exemplo dele. Quer pegar o exemplo de um cara bom? Pega de Jesus. Tudo que ele fazia tinha um equilíbrio, não tinha um exagero. E você via que era muito sincera as palavras dele. Era tão sincera que muitas pessoas, tanto que até hoje, as pessoas o seguem. Até hoje tem gente que quer colocar o nome dentro do chinelo, mas não consegue, né? Vocês sabem disso. Então, independente se você acredita que ele seja filho de Deus ou não, independente se você é católico, é cristão ou não, independente disso, nós temos que reconhecer Não reconhecer, cara, é muita jombice. que ele mudou a história e que ele é um baita exemplo nesse mundo. Muito mais do que muitos ícones que nós conhecemos históricos, que também fizeram a diferença no mundo, mas não fizeram tanto quanto ele. Que ele mudou a história da humanidade. Mudou mesmo. Ele conseguiu mudar a vida de muitas pessoas sem usar arma nenhuma, Ele não tinha uma arma, gente. sem orgulho, sem ganância, sem querer poder, Muito pelo contrário, né? sem buscar dinheiro. Todas essas coisas e mais outras que a gente busca hoje e que pra ele não fez diferença nenhuma e ele conseguiu mudar o mundo. Então, significa que nem se a gente for para um extremo e nem se a gente for para o outro, a gente vai conseguir algo melhor nesse mundo. O que a gente tem que buscar é a verdade, ser muito sinceros com nós mesmos e o equilíbrio. E buscar coisas que são totalmente diferentes daquilo que as pessoas têm dito hoje em dia. Porque muitas pessoas defendem o poder, defendem a ganância, defendem o orgulho. Mas aonde essas pessoas estão? Porque a hora que elas caírem, vão cair feio. Vão cair feio. É isso que eu falo pra você. Começa a refletir, mesmo que você não seja cristão, como está a sua vida. Para um minuto do seu dia e vê. Como eu estou me portando? O que eu tenho feito? Eu tenho sido sincero? Eu estou sendo eu mesmo? Ou eu estou usando máscara? Estou usando máscaras para agradar os outros e ao mundo? Então, primeira coisa, reflexão. Segunda coisa, pegue o exemplo, leia sobre a história de Jesus Cristo, veja os pontos em que você vê que se identifica, ou até mesmo você vai encontrar a solução de muitas limitações que você tem. Eu, pelo menos, encontrei e ainda encontro, porque ele me ensina muito. Não só porque eu acredito que ele é o Filho de Deus, mas porque eu tenho ele como um exemplo de homem. Então é isso, espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado, que essas reflexões tenham te ajudado assim como estão me ajudando, que nós sejamos muito mais verdadeiros, que nós passemos a ter uma vida muito mais autêntica, tenhamos uma vida diferente do que a que nós estamos vivendo. Se você gostou do vídeo, o que você vai fazer? Sim, você vai dar um gostei. Tá vendo essa mãozinha embaixo do vídeo? Você vai clicar nela. Se você não gostou, não tem problema, não faça nada. Não se esquece de se inscrever no canal, tá vendo esse botãozinho aí escrito inscrever-se em vermelho para você ser avisado de quando os vídeos são postados. Aproveita e me segue no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau!